Jesus marcou as eras com amor. Seus ensinamentos ecoam através dos tempos. São bênçãos que permeiam nossas vidas. O Espírito da Verdade nos revela: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar e aprender são os alicerces essenciais para a nossa evolução espiritual. O Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias inicia mais uma jornada de reflexão e crescimento através do estudo da obra Paulo e Estevão. Sejam todos bem-vindos a essa oportunidade de mergulharmos nos ensinamentos que nos conduzem a Jesus. Olá, boa noite, André. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão presentes aqui conosco. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio, esse capítulo da nossa querida obra Paulo Estevão, que vamos continuar os nossos estudos aqui, os nossos aprendizados, neste capítulo, né, Ana, que se chama A Morte de Estevão, que é o capítulo 8 da primeira parte do livro. André, estamos chegando no final da primeira parte, na verdade. Então vamos, antes de iniciar aqui, saudar a todos os que estão presentes conosco nessa noite de domingo, às 7h30 da noite, que estão aqui neste momento, que é a nossa querida e amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede, como momento em que nos reunimos aqui, em nome de Jesus, para juntos partilharmos os ensinamentos do alto. Um momento em que todos nós reservamos do nosso dia para estarmos aqui. Então, vamos pedir que Jesus nos abençoe nesse encontro de hoje. Eu já adianto para todos os irmãos que hoje o nosso encontro do Paulo Estevão está muito especial, é um encontro de muita emoção. Também já adianto aqui para os nossos irmãos que hoje teremos também, eu e o André, nós buscamos algumas coisas a mais para poder trazer, inclusive ilustrações do momento do que a gente está narrando aqui. Então hoje o encontro está especial, não tá, André? Bom, agora a gente convida a todos para a gente começar, como o André disse, estamos hoje no capítulo 8 da primeira parte, que se chama A Morte de Estevão. O próprio título já diz sobre o que nos aguarda nesse novo capítulo. Mas antes de nós começarmos, eu queria muito iniciar com a leitura de um trecho da obra Palavras de Vida Eterna. Sabe, André, e a todos que estão aqui neste momento, quando eu li esse capítulo 8, eu fiquei extremamente emocionada com ele. Eu acho que é difícil alguém ler esse capítulo e não se emocionar e até mesmo chorar com o que vai acontecer. E como eu fiquei muito emocionada com as palavras aqui dessas páginas, eu queria iniciar com um trechinho, para a gente começar mesmo o nosso encontro, um trechinho dessa obra aqui, Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel também, psicografada por Chico. Nós temos uma mensagem no item 79, e no final dessa mensagem é o trecho que eu queria destacar, porque Emmanuel diz para a gente assim: tudo pode ser agora. Diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno, o quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Sabe, André,
Eu reservei esse trecho aqui hoje porque, na minha visão, ele resume muito bem o que a gente vai entender desse capítulo. Por mais que tudo na nossa vida, nesse momento, esteja em aflição, em angústia, em desespero, Emmanuel coloca: tranquiliza a vida em torno de ti, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Acho que isso aqui simplifica bem o que vai acontecer com Estevão, não é mesmo? Mas, olha, André e a todos, agora a gente vai começar a história. E como hoje essa história ela vai ter uma parte muito importante, porque o próprio título diz é a morte de Estevão, veremos como ele irá desencarnar. Eu queria recapitular um pouco até o momento de hoje, tá bom? Só para a gente fazer uma recapitulação de tudo que a gente já passou aqui brevemente até chegar nesse momento. Então, para isso, eu irei colocar aqui para nós algumas imagens que nós encontramos até ilustrativas da obra Paulo Estevão. E aí nós encontramos essas imagens, eu e o André, retratadas da história do livro. Então, olha só, vamos recapitular, tá bom? Aqui nós temos, a gente iniciou a história, nós temos aí com Gesiel, que é Estevão, tudo bem? E a irmã dele, Abigail, e o pai, quando eles foram presos. Presos por causa daquele incêndio que o pai dele provocou nas terras ao lado. Então, eles foram presos. Lá estavam Abigail, Gesiel, que é Estevão, e o pai dele, Josedebe. E aí nós temos a condenação deles, quando Licínio manda a condenação que eles irão morrer dessa forma aí. O pai dele, né, levando ali, como que a gente colocaria esse nome, André? Chibatadas. Isso, chibatadas. E aí Estevão, eu vou chamar de Estevão, meus irmãos, mas lembremos que na época ele estava com o nome de Gesiel. Estevão vai tentar defender o pai e ele também recebe a punição de levar as chibatadas. E o que que acontece? O pai dele morre nesse momento na frente dele. E ele também apanhando. E de Abigail também, que está ali, ó, segurado pelos soldados, assistindo tudo. Isso, olha aí na imagem, meus irmãos. É tão bacana isso, porque a gente consegue visualizar em imagem o que a gente está vendo aqui em texto. Então, olha só, Abigail, o André lembrou bem, Abigail aí do lado de verde, do lado dos soldados romanos, Licínio sentado no trono, mandando o seu guarda dar as chibatadas e eles presos, apanhando na frente de todos. O pai de Gesiel irá falecer, Gesiel e Abigail. E aí nós temos o desfecho, que é o seguinte. Abigail, ela é colocada para fora daquele momento e é solicitado que ela saia da cidade. Aqui, meus irmãos, estou passando brevemente pela história, tá bom? Ela é colocada ali, ela para fugir daquele ambiente da cidade, ela é separada do irmão dela. Então, a última cena que ela tem do irmão e do pai é o pai falecendo na frente dela e o irmão também ali levando as chibatadas. Essa é a última cena que Abigail tem do irmão. E aí Abigail sai da cidade, recebe os conselhos e ela se encontra com Ruth e Zacarias, um casal que vai acolher, que é esse casal aí que nós estamos vendo na imagem, o casal que vai acolher e adotá-la como filho do coração e vão cuidar dela a partir desse momento. Então, Abigail vai seguir sua vida junto com esse casal fora da cidade de Corinto e nós teremos Gesiel indo para as galeras, porque ele não morreu naquele momento. O pai dele morreu, ele não morreu. E ele é feito de escravo. A condenação dele é que ele seja escravo. Então ele é enviado para as galeras. Aí a gente vê o que eram as galeras. Essa imagem ilustra bem.
os homens aí que eram escravos sendo colocados, né, no barco, no navio, para poder conduzir o navio até onde eles desejavam. Os guardas ficavam ali, tá vendo na imagem, batendo neles, condições totalmente precárias. Então, esse é o desfecho que acontece com Gesiel. E aí, dentro dessa embarcação, nós temos um momento inesperado, porque essa embarcação que Gesiel está sendo conduzido, trabalhando como escravo, um dos romanos muito importantes que estavam nessa embarcação, Sérgio Paulo, acredito que é o nome dele, isso mesmo, né, André? Sérgio Paulo vai começar a passar mal, vai ficar muito doente. E aí os guardas solicitam que Gesiel vá cuidar dele. Então Gesiel vai lá e a gente tem a imagem, Gesiel cuidando dele, uma doença contagiosa. E aí o que acontece? O homem se cura, Gesiel contrai a doença e aí eles decidem abandonar Gesiel em meio do mar. Só que Sérgio Paulo, esse homem que está aí retratado na imagem, ele fica muito agradecido por Gesiel ter cuidado dele. Então, ele dá liberdade para Gesiel, ele não é mais escravo. Como gratidão de tudo que Gesiel fez para ele nesses dias na embarcação, que ele passou muito mal, que ele estava doente, ele concede a Gesiel a liberdade. E fala para ele: olha, então você sai daqui de perto, você vai ser liberto, muda de nome também e segue a sua vida. Então, Gesiel vai ficar doente, ele vai ser deixado em embarcação, a imagem retrata bem a embarcação que eles estavam indo embora. Eles deixam Gesiel na beira de uma praia ali perto que eles passaram, como se diz, deixa Gesiel para morrer, porque ele estava doente. E a gente vê aí, olha a condição de Gesiel caído na praia, e aparece um homem nesse momento. E esse homem vai começar a mexer na bolsa de Gesiel para tentar achar algum dinheiro, alguma coisa para roubar ele, furtar nesse momento. Gesiel vai acordar e suplicar ajuda para esse homem. E aí, diante de tudo que acontece, esse homem conduz Gesiel até a casa de um homem que poderia levá-lo para um lugar em segurança. Levá-lo para um lugar que ele seria cuidado. Então a gente vê aí o homem que estava assaltando Gesiel conduzindo ele até um abrigo. E quando ele chega nesse abrigo, esse homem diz assim: eu já sei para onde eu vou te levar. Vou te levar até a casa do caminho. Porque lá eles acolhem e ajudam os doentes. A casa do caminho era onde Pedro, o apóstolo Pedro, e os demais apóstolos estavam cuidando de doentes e prosseguindo com os ensinamentos de Jesus. Então, Gesiel, que não conhecia quem era Jesus e nem os apóstolos, é conduzido para lá. Quando Gesiel chega, ele é cuidado, ele é zelado ali, e ele conhece as palavras de Jesus. Então, a gente tem aí retratado na imagem o que acontece na história, Pedro, o apóstolo Pedro, mostrando para Gesiel quem era Jesus. Mostrando os escritos que eles tinham, os pergaminhos que eles tinham na época, das passagens do Cristo, o que eles tinham anotado. Hoje em dia nós temos o livro da Bíblia, o Novo Testamento, em que nós temos ali os recortes da vida de Jesus. Mas naquela época a gente não tinha esse livro, não tinha o Novo Testamento, não tinha nada assim. Então tudo que eles anotavam era em pergaminhos. Então olha aí em cima dessa cama os pergaminhos e Pedro mostrando tudo que eles tinham anotado enquanto Jesus estava com eles. E aí é um momento muito bonito, porque Pedro vai contar de Jesus para Gesiel, momento em que Pedro vai fazer a mudança do nome de Gesiel para Estevão, é nesse momento que ele vai começar a ser chamado de Estevão.
e que Pedro e todos os apóstolos que ali estão vão acolher a Estevão agora, e ele vai se tornar um pregador de Jesus. Neste instante, lembrando que a gente está correndo a história aqui só para fazer um apanhado geral, tá? Nesse instante, Saulo aparece na história. Saulo é esse que está com uma túnica bege, com um lenço verde, um tecido verde caído aí nos ombros. Nesse momento, Saulo se encontra com um grande amigo e esse amigo começa a falar para ele de Estevão. Olha, o pessoal da Casa do Caminho, tem um rapaz lá pregando as palavras, isso vai contra os nossos ensinos de Moisés. E aí Saulo começa a ficar com raiva de Estevão e decide ir ver uma das pregações dele. Só que antes dele ver as pregações de Estevão, ele se encontra com quem? Olha aí na imagem, com quem que ele se encontra, Saulo? Com Abigail. Então ele se encontra com Abigail, que era a noiva dele. Olha por onde essa história está encaminhando. Ele se encontra com Abigail, a noiva dele, para conversar. Eles saem no jardim, muito bonitos, os dois muito apaixonados, não é mesmo? Abigail não sabia onde seu irmão estava. Saulo também não sabia que Estevão era o irmão de Abigail. E aí eles seguem. Eis que Saulo vai ao encontro lá na Casa do Caminho para assistir Estevão fazendo as pregações. Aí na imagem nós temos Estevão pregando, Saulo na primeira fileira aí assistindo a pregação. Logo depois Saulo fica furioso porque não admite as palavras de Estevão e começa a duelar com ele verbalmente. Estevão se mantém firme ali em resposta a Saulo e eles entram numa discussão muito ferrenha. Aí nós temos as imagens mostrando para a gente. E eis que Saulo consegue fazer uma condenação aí, tanto para Estevão quanto para os outros apóstolos que ali estavam naquele momento. Então aí eles vão para um julgamento. Nesse julgamento, nós temos a sentença de Estevão, que foi o que a gente viu até nos nossos últimos encontros. Nesse julgamento, nós temos a sentença de que Estevão morreria, né, seria apedrejado. Essa foi a sentença dele. Então, agora a gente chega nessa imagem que é a história de hoje, que o André vai começar contando para a gente. Que Saulo... Aí nós temos na imagem, tá bom? Saulo, a irmã dele, tá bom? A irmã dele de preto em pé aí. Nós temos Abigail com esse lenço azul, tá bom? Saulo é esse que tá com a roupa marrom. E aí Saulo vai fazer um convite para Abigail. André, hoje, a gente vai passar mais imagem, mas hoje eu queria que você começasse contando aí esse trecho dessa imagem. Depois eu vou retirar ela, mas contextualiza para a gente aí o que o capítulo 8 inicia. O capítulo 8, ele diz o seguinte, que Saulo, apesar de todas as suas atividades que eram muito intensas devido à sua profissão, ele sempre ia até a casa de Zacarias e de Ruth para poder visitar Abigail. E lá eles conversavam a respeito das coisas que vinham acontecendo. E aqui é dito, Emmanuel escreve que Abigail era o mundo sentimental de Saulo, que ela conseguia aparar as arestas desse caráter muito impulsivo, muito rude e muito violento que Saulo tinha. Então, Abigail era essa ponderação, era uma limitação para toda esse ímpeto, essa fúria de Saulo. E aí, lá, ele comentava com os moradores daquela casa, né? Zacarias, Ruth e os pais adotivos de Abigail,
comentava com eles a respeito do que estava acontecendo no momento, da prisão de Estevão, do que ele tinha feito, qual seria a condenação, o que iria acontecer com ele. E a personalidade de Estevão ali era discutida de forma minuciosa. E ele falava assim que aquele pregador do caminho, a inteligência daquele homem era um perigo para as leis de Moisés, porque com as ideias que ele trazia do carpinteiro nazareno, ele era um revolucionário, né, que poderia causar tumulto para a população ali a respeito das leis de Moisés. E aí a Abigail, sempre muito ponderada, ela diz assim, mas será que não poderia modificar essa pena aí dele, né? Aí ele fala assim, não, para mim tá ótimo, eu estou satisfeito com a pena de apedrejamento, inclusive eu considero esse apedrejamento de uma importância muito grande para o meu futuro, né? Para o cargo que eu desejo, na carreira que eu estou seguindo. E aí é dito aqui assim, que ele era um moço muito impulsivo, rude e com olhos estranhos, mas que ele era muito afetuoso e sensível na sua intimidade. E Abigail percebia isso nele, né? Que ele era um homem afetuoso e sensível. O seu interior era assim. Mas que toda essa impulsividade dele, que ele utilizava porque o cargo dele de defensor da lei exigia essa rigidez de coração. Mas Abigail enxergava nele as qualidades que ele tinha, a pessoa sensível que ele era. E aí ele começa a conversar com a Abigail. Então, vai acontecer e eu faço questão que você assista essa condenação de Estevão. Eu quero que você esteja lá presente, porque eu vou aproveitar para poder apresentar você para a sociedade que eu vivo, para os meus amigos, para os meus conhecidos. E aí, Abigail, ela fala assim, mas não teria como você me poupar de assistir isso aí, não? Porque eu tenho uma lembrança muito forte da morte do meu pai, que está na minha memória. Então, eu acho que me lembraria isso. E aí Saulo fala assim para ela, não, mas isso aí não tem nada a ver com a morte do seu pai. E quem está ali é uma pessoa que não tem significado nenhum para você. É uma pessoa, digamos assim, irrelevante para a sua vida. E afinal de contas, ele é alguém que está contra os ensinamentos de Moisés. Então a gente precisa punir essa pessoa. E Abigail, muito muito ponderada, ela percebeu que se ela insistisse em não querer participar, de não querer ir, que ela ia desagradar o seu noivo, né? Então ela fala assim, tá bom, então tem como eu aparecer só no final? Na hora que estiver terminando, ele tem como eu ir só no final? Aí o Saulo concorda e fala, não, tudo bem, você chega no finalzinho, e aí Abigail fala assim, mas você não acha que seria ideal você oferecer para ele uma última oportunidade, que às vezes ele se arrepende. Afinal de contas, tem 2 meses que ele está preso. Então, às vezes, nesses 2 meses, ele mudou o pensamento dele, a maneira como ele pensa. Aí Saulo fala assim, olha, eu fiz de tudo para poder evitar isso de acontecer, mas ele ficou irredutível em negar aquele nazareno carpinteiro. Aí ela falou assim, não, mas dá essa última oportunidade para ele. Quem sabe, nesse período que ele ficou preso, ele não mudou.
de pensamento, né? E aí, então, chega o dia e Saulo passa um anúncio para a população de que estava proibido que ninguém que pertencesse ao caminho, à igreja do caminho, poderia assistir à condenação. E além disso, como a condenação seria num espaço público, que todas as pessoas poderiam assistir, o que foi feito? Foi pedido para que os soldados ali em volta retirassem todas aquelas pessoas indesejadas para estar ali presente. Então, foi retirado mendigos, pedintes, eles foram expulsos ali daquela praça, que eles não poderiam estar presentes. Então, aqui a gente pode ver nesse momento que, olha que contrassenso. Quando ele foi lá na Igreja do Caminho, o que a Igreja do Caminho fazia, o que era? Era acolher essas pessoas. Os mendigos, os pedintes, os doentes, os leprosos, os necessitados. E aqui, o que ele estava fazendo? Ele estava expulsando essas pessoas de um espaço que era público, que elas tinham o direito de estar ali, né? Então, Estevão, né, é retirado lá da cela que ele estava, a barba dele tinha crescido, que afinal de contas, 2 meses que ele estava ali preso. E aí Saulo fala assim para ele, isso está na página 137. Saulo fala assim para ele, olha, eu vou te dar aqui uma última oportunidade de você negar esse carpinteiro nazareno aí. E aí Estevão responde, nada no mundo me fará renunciar. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. E aí, a multidão que ali estava começa a xingar ele, a chamar ele de feiticeiro, de caluniador, e os ânimos ali começaram a ficar muito exaltados. Então a multidão começou a agarrar Estevão. Eles queriam ali matar ele ali de qualquer forma por causa desse insulto. E aí puxaram ele pela túnica, puxou ele pela gola, rasgou a túnica dele. E aí as pessoas começaram a gritar contra ele, começaram a tentar bater nele. E os soldados interviram e aí começaram a cuspir no rosto dele. E ele começou a pensar assim, quem sou eu e quem era o Cristo? Porque olha quem era o Cristo e o Cristo passou por isso e muito mais, e quem eu penso que eu sou que eu não possa passar por isso, já que o Cristo passou. Então ele tinha isso em mente, de passar por essa provação com resignação, com fé, porque ele entendia, se o Cristo passou, era porque Deus sabia que ele precisava passar por isso. E se eu estou passando por isso, é porque eu também tenho que passar por isso. E aí ele se lembrou da palavra de Jesus. Todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga meus passos. Então, nesse momento dessa lembrança, no meio de toda aquela gritaria, de toda aquela agitação, Estevão começa a ter lembranças da sua infância, da sua família, do seu convívio com a irmã, né? E ele, naquele momento, ele fala assim, nossa, eu queria muito que antes, né, de eu partir, eu queria muito dar algumas recomendações para minha irmã. Ô, André, antes de você continuar, queria só falar uma coisa desse ponto, porque quando o Gesiel está nesse momento que ele está nos minutos finais da vida dele mesmo aqui na Terra, os minutos finais dele, né, as horas finais, ele começa a relembrar momentos da sua vida.
momentos felizes, momentos que ele teve, as situações, então as lembranças elas ficam mais vivas nesse instante. E André, é muito claro para a gente em algumas obras espíritas em que nós temos aí histórias sobre esses últimos momentos, de ser um instante em que realmente passa pela nossa cabeça um filme de tudo que a gente fez na vida. Você também já se deparou com algumas obras que relatam que isso acontece mesmo. Quando nós estamos naqueles minutos finais, é como se o nosso espírito, a nossa alma, vou colocar assim, rememorasse tudo, tudo que a gente fez na existência de mais marcante. Então, isso é comum de acontecer. E aí eu queria, até as lembranças elas ficam mais vivas nos dias finais, nos minutos finais, elas ficam mais vivas pra gente. E aí, o André, soma um ponto interessante, porque é um momento que ninguém vai pensar nas coisas materiais. Os minutos finais na Terra, ninguém vai pensar na casa que comprou, no carro que tinha, que é o carro do último ano, no dinheiro que tem. Nos minutos finais, o que se passa, pelo menos na maioria, é as lembranças carregadas de emoção. Um abraço de um filho, um, um momento feliz com a família, o que fez de bom, o que plantou de bom aqui na Terra. Então, assim, para a gente ver que as coisas materiais, elas têm o valor delas e a gente não pode dar mais valor do que o peso que elas realmente têm. Elas têm um valor. Só que não é maior do que os valores dos tesouros do coração. E quando a gente está no minuto final na Terra, o que a gente vai pensar foi no amor que a gente compartilhou, nos sorrisos que a gente proporcionou e nos momentos que a gente viveu. E não no que a gente conquistou, teve ou tem materialmente. Então a gente, só para relembrar que a gente vê nesse momento Estevão passando por isso, que é algo que a gente nota em algumas obras espíritas. Nos dias finais ou nas horas finais, aqui na Terra, as lembranças ficam mais vivas do passado. Exatamente. E é como uma retrospectiva da própria vida que a pessoa consegue fazer em alguns minutos ali, né? E então, ele no meio dessa lembrança e daqueles xingamentos todos, Emmanuel escreve assim, que naquele momento ali se tratava do primeiro processo do caminho após a morte de Jesus. Então, Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo. Foi o primeiro que sofreu ali os processos de ser um seguidor e defensor dos ensinamentos de Jesus. Então, olha a importância que Estevão tem para a história. E aí, então, Estevão foi amarrado ali a um tronco, né? Exatamente aquela imagem que foi mostrada aqui, só que ali naquele instante ele estava junto ao seu pai. Exato, essa imagem aí. E ali, aqueles que estão com pedras em mãos, aqui é dito que é o seguinte: quem era os executores dele que atiraria as pedras em Estevão era os representantes das sinagogas. Ou seja, não era qualquer pessoa. Eram pessoas que tinham o conhecimento, pessoas que eram tidas espiritualizadas, pessoas que tinham dentro de si os ensinamentos de Moisés. Só que essas pessoas, de maneira fanática e inconsequente, utilizava a sua espiritualidade, a sua fé, para poder agir de maneira violenta contra os outros. Então, isso é uma imagem muito impactante para a gente perceber o seguinte: se temos uma relevância dentro da nossa religião e nos dizemos cristãos, não podemos nunca levantar o braço ou levantar a voz para poder atacar
ou julgar e acusar outras pessoas de outras religiões. Isso é uma imagem muito forte para a gente aqui. E então, durante todo esse ataque, Estevão estava ali, só que apesar de todos os ferimentos que ele tinha, o seu rosto aparentava uma tranquilidade que impressionava muito, principalmente Saulo. Saulo ficou muito impressionado com aquilo, porque como é que pode, numa situação dessa, ele ter tanta tranquilidade no seu olhar, no seu semblante? Só que aí Emmanuel descreve aqui: o mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intransigíveis. Ou seja, ele estava sendo amparado pelos amigos espirituais. Jesus estava ali naquele momento amparando ele através dos bons espíritos. E ele então tinha uma tranquilidade, uma suavidade nas suas expressões de não ter revolta. E intimamente é dito que ele repetia o Salmo 23 de Davi, que ele costumava recitar junto com a irmã naquelas situações que eles consideravam insuportáveis, naquelas situações difíceis. Então ele lembrou da irmã, lembrou do que ele fazia junto da irmã, e ali ele começou a dizer. E aí, só para recordar, o Salmo 23 é aquele famoso salmo que diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que aqui eu quero fazer uma ponderação que o nosso querido Severino Celestino, que tem esta obra aqui, ó, analisando as traduções bíblicas, ele vai até o hebraico e faz a tradução do que está escrito. E aí, no estudo dele, o que ele identificou nesse salmo? Algo que é muito maior. A simples palavra que foi modificada. E ele diz assim, que o salmo diz: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Então, não é nada que nos faltará, é não me faltará, no sentido de o Senhor não me faltará. Então, se é como se tivesse escrito assim, ó: o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Porque se é Deus que não nos faltará, significa que Deus está presente conosco em todos os momentos. Nos momentos felizes e nos de apedrejamento. Porque no sentido que foi traduzido, fica parecendo que o que não nada me faltará, esse nada a gente tende a entender como coisas materiais. Igual a Ana estava dizendo antes, né? A gente tende a entender que não me faltará nada. Só que esse nada me faltará é Deus não me faltará. Então isso é um detalhe muito importante que faz muita diferença quando a gente fizer esse salmo. Porque quando é Deus que nos falta, aí sim não nos falta nada. Porque Deus está conosco. E então Estevão percebe que, Emmanuel escreve, dedicados a amigos do plano espiritual, rodeavam ali esses minutos dolorosos. Está na página 141. E Estevão percebe que alguém está se aproximando dele. Uma luz, assim, e no meio de uma luz ele percebe que alguém está se aproximando dele com os braços abertos. E ele recorda que pelas descrições daquilo que Pedro tinha contado para ele e descrito para ele de como era Jesus, ele percebeu que era Jesus que estava ali. Jesus foi até o encontro dele nesse momento extremo. E aí ele fala assim, Estevão diz: eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus.
nesse momento, Estevão, ele tem uma expressão, assim, uma coragem, um alívio tão grande que Saulo fica mais impressionado ainda com aquilo que estava acontecendo. E tudo isso acontecia, Estevão via Jesus nessa imagem aqui, ó, em volta esse tumulto todo, essa confusão toda. E aí o que acontece? Chega Abigail. E Abigail vê ali naquele momento um homem amarrado no tronco, muito pálido, com a barba grande. Só que ela olhando assim, fala, gente, parece que eu tô tendo uma lembrança, parece que eu já vi essa cena antes. Será que ali não é meu irmão que tá amarrado ali, não? Ana, o que é que a Abigail começa a perceber naquele instante? André, Abigail, naquele momento, ela vê que aquele rapaz no tronco, sendo apedrejado, aquele rapaz que foi condenado pelo teu noivo, Saulo, era o seu irmão, Gesiel. Então nós temos aí na imagem Abigail de azul, Saulo ao lado dela, e é o momento em que ela vê Estevão, que é Gesiel, seu irmão. Então, nós temos aqui que é retratado a cena de Estevão ensanguentado, Abigail com ele, mas eu vou retornar para essa cena aqui para narrar esse momento, porque, André, eu acho que vale muito a pena ler o que Emmanuel coloca para nós deste instante. Em face da gritaria que a rodeava, e notando a miserável situação da vítima, a jovem Abigail mal pôde conter um grito de espanto. Que homem era aquele, atado ao tronco do suplício? Aquele peito arfante, empastado de sangue, aqueles cabelos, aquele rosto pálido que a barba crescida desfigurava, não seria o seu irmão? Ah, como falar das ansiedades imensas na surpresa imprevista de um minuto. Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói, que parecia indiferente no êxtase que o absorvia. Meus irmãos, Abigail nota neste instante que aquele era seu irmão, Gesiel. Lembrava-se agora, afastando-se do calabouço depois da morte do pai. Foi assim mesmo que deixara Gesiel na posição do suplício. Tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. Então Abigail, ela se vê naquele instante em que ela nota que ele é seu irmão, mas o que ela faz? Como que ela chega ali e pede para todos pararem aquilo e dizer: Saulo, esse é o meu irmão, esse que você condenou, que você mandou apedrejar, esse que você está acusando, ele é meu irmão. E é nesse momento que Abigail diz: Saulo, Saulo, ele é meu irmão. E Saulo vai dizer o quê? Não pode ser, você está enlouquecendo. E ela diz: não, é ele. Ele é meu irmão, Gesiel. E Saulo vai dizer: é impossível. É impossível que ele seja seu irmão. Deixa eu fazer só uma ponderação aqui, numa lembrança, que é muito importante aqui, que durante esse processo de reconhecimento de Abigail para Estevão,
E Estevão, vendo Jesus ali na presença dele, tem um detalhe aqui que está na página 142, no finalzinho, que fala que Estevão percebe a maneira como Jesus estava olhando para Saulo. E ele estava com um olhar de lamento pelas condenações e pelo desvio de conduta de Saulo. E nesse momento, Estevão sentiu em seu coração uma amizade muito sincera por Saulo. Esse detalhe aqui é muito importante porque mais à frente a gente vai perceber o porquê Jesus olhava Saulo com olhos diferentes. Pode continuar. Exatamente, André. E aí é nesse momento que Saulo vai chamar os seus funcionários e vai pedir que leve Estevão, do jeito que tá, lá pro gabinete deles. Ele fala assim: agora é a hora que eu vou arrancar a confissão dele. E os funcionários dizem: mas Saulo, esse homem ainda não tá morto. Ele falou: não, ele vai assim mesmo. É o momento que a gente vê essa cena aqui, ó. Ele lá no gabinete, Estevão ensanguentado, Abigail desesperada ao lado dele, e olha Saulo. Saulo, olha a cara que Saulo tá fazendo. Ele tá com raiva da situação. Ele não tá compadecido da dor do outro, não. E aí é o momento que Abigail vai se aproximar do seu irmão ensanguentado, com infinita ternura, e como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta, evidenciando o penoso esforço nessa hora de agonia. E Estevão, sem forças, vai murmurar: Abigail. Aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo e límpido. Ouvindo-lhe a expressão arrastada, o jovem Saulo recuou tomado de espanto. Foi o momento que Saulo percebeu que realmente eles eram irmãos. Ele não poderia duvidar daquilo. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem amado da sua mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação que lhe havia de amargurar por toda a vida? Onde estava Deus, que não o inspirara no labirinto de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável cruel desfecho? Então, diante de tudo isso, o que Saulo pensa é: aonde está Deus que não me avisou que esse aí é o irmão da minha amada escolhida? Olha a preocupação de Saulo. Saulo se colocava muito na posição de o escolhido, não é? O mais amado, o escolhido, o preferido, como se diz assim, aquele que tinha um conhecimento era o escolhido de Deus. Então Deus tinha que me avisar que esse aí que eu tô condenando era o irmão da minha amada esposa. Eles colocam numa posição como se Deus estivesse errando, né? Deus estivesse errado quanto a ele. E aqui é bom a gente lembrar o seguinte, né? Deus avisou ele, mas não com essas palavras de que esse é irmão da sua amada, mas através de Gamaliel, que quando foi lá pedir para ele para que soltasse Pedro, não é isso? Tiago, que também foram juntos com Estevão lá para poder ser condenado, e ele ouviu Gamaliel e soltou os outros, mas o orgulho dele, ferido, e a vaidade fez com que ele não abrisse mão de condenar Estevão. Então, Deus, por meio de Gamaliel,
tentou avisá-lo de que era para ele libertar Estevão, mas ele preferiu dar ouvidos ao seu orgulho ferido. É aquela questão, não é, André? Que Deus nos envia a todo momento o teu cuidado com a gente, os bons espíritos a todo instante, os espíritos que zelam por nós, que cuidam da gente, a todo instante eles nos inspiram pensamentos, sonhos, através de sonhos, através de um pensamento, de uma ideia, um caminho para a gente tomar. Só que o orgulho aqui nosso, muitas vezes, ignora esses avisos. E a gente fica ainda tentando ir por outro caminho. E aí, como se diz, depois acontece uma consequência e não tem como a gente falar, nossa, não fui avisado, Deus não cuidou de mim, os bons espíritos não zelaram. Zelaram sim. Quantas vezes a gente tem sonhos reveladores, ideias, às vezes aquele sentimento, eu acho que esse caminho não tá certo, eu acho que não é para tomar essa decisão. Ou seja, de alguma forma a gente está sendo avisado, não é? A gente só não acolhe esses avisos por orgulho, assim como Saulo. E, inclusive, até nessa situação, olha essa cena aí. Abigail chorando com o irmão ensanguentado, Saulo não deixa o orgulho dele de lado, não. Aí sabe o que ele pensa, André, nesse momento? Ele pensa assim, como que eu vou poder casar com essa mulher, então, se ela é irmã do meu inimigo e agora é um criminoso? Essa é a preocupação dele. Como que eu vou casar agora com essa mulher? Que é o amor da vida dele. Ou seja, o orgulho dele é tão alto, mas tão alto que ele não dá o braço a torcer para dizer que ele errou, que ele falhou. Não é? E aí agora eu queria voltar o nosso olhar para a cena essa cena aí da Abigail com Gesiel, porque é o momento em que Abigail vai falar, Gesiel, né? Olha a situação que você está. E ele vai dizer: não chores, minha irmã. Eu estou com Cristo. E Abigail vai questionar: mas quem é Jesus? Quem é esse Cristo, na verdade? Porque Abigail não conhecia Jesus. E ele vai. É o momento que Gesiel vai colocar: Jesus é o nosso Salvador. Eu estou em Cristo. Jesus é o nosso Salvador. E aí Abigail, temerosa da morte dele, Gesiel vai passar um ensinamento que a doutrina espírita tanto nos fala. Gesiel vai dizer, eu sei que eu vou morrer, mas a alma é imortal. Eu sinto deixar-te quando mal torno a te ver, mas eu hei de te ajudar do lugar em que eu estiver. Gesiel diz, minha irmã, meu corpo vai morrer. Meus sinais vitais fisicamente vão acabar. Mas a alma é imortal, o espírito é imortal, é eterno. E eu vou te ajudar da onde eu estiver. Eu cuidarei de você. É o que a doutrina espírita tanto nos ensina. A eternidade do espírito. Que a morte é apenas uma passagem que a gente faz. Neste instante, Abigail também pergunta assim, mas o que te aconteceu? Por que eles te chamam de Estevão? Como ela que eles te, questiona. como que eles te mudaram dessa forma, né? E aí ele conta a história, né? Que a Ana já resumiu aqui antes, que ele salvou o Sérgio Paulo e aí ele pediu para ele mudar de nome, né? E aí ele fala uma coisa muito bonita aqui, que foi o seguinte: ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Por que ele está dizendo isso? Porque, igual comentamos aqui antes, a respeito de Gamaliel ser utilizado por Deus para poder avisar Saulo. Deus se utiliza dos seus filhos para amparar os seus filhos. Então, se a gente não agradece essas pessoas que nos ajudam e essas pessoas inspiradas por Deus, para que elas façam o bem para a gente,
quando a gente agradece essas pessoas, é a Deus que a gente está agradecendo. Então, isso é um ensinamento muito importante aqui. Porque se a gente não tiver esse agradecimento, como é que Deus vai perceber que a gente é digno, né, do Sim. reconhecimento dele? Sim. Ai, que bonito, porque está no momento do maior sofrimento dele e ele está calmo. Eu acho que, o André, esse momento é aquele. Eu acho que exemplifica aquele ensino de Jesus que quem estiver em Cristo jamais morrerá. Não é aquele ensino de Jesus que nós temos, porque com Jesus somos eternos. Em que sentido? A gente pode sofrer, vai estar angustiado, externamente acontecendo tudo, mas o coração terá a paz de Jesus, que não é a paz do mundo, é a paz do Cristo. E aqui é o exemplo lindo de alguém que está passando todo sofrimento, toda situação mais perturbadora e está com a paz de Jesus. Ou seja, ele está tranquilo, espiritualmente falando. E nesse momento, como o André contou, Jesus foi visitar ele. Porque Jesus não desampara ninguém. Nos momentos maiores dores, Jesus está ali do nosso lado. E aí, meus irmãos, chega aquele instante que Gesiel pergunta assim para Abigail com quem ele deixaria a irmã dele. Porque o pai já tinha morrido, ele estava ali naqueles minutos finais. Então, quem cuidaria de Abigail? E Abigail vai apontar para Saulo, que está aí do lado na cena, e dizer: Este é meu noivo. E aí, Estevão vai falar: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo. Eu tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, porque ele defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Ah, André, isso aqui é maravilhoso. O Para mim, inimigo. é a frase mais linda até agora que Linda, a gente viu nesse livro. linda, André, linda. Porque ele diz o seguinte: eu percebo nele, porque lembrando, né, que quando o Cristo apareceu ali para Estevão e olhou para Saulo com um lamento. E aí Estevão, no mesmo momento, percebeu: opa, tem alguma coisa aí. O Cristo olhou para ele de uma forma diferente. Então, se o Cristo vê nele algo diferente, eu também tenho que ver. E aí ele diz: ele defendeu muito bem Moisés. Porque ele não conhece o Cristo. Mas quando ele conhecer as palavras de Cristo, eu tenho certeza que ele será um defensor igual Sim. ou melhor de Cristo, como ele está sendo para Moisés. Né? Então, Estevão estava tendo essa percepção de quem poderia ser Saulo quando conhecesse Cristo. E isso é muito bonito, porque isso acontece com todos nós. Porque Deus, que é o nosso Pai, nos enxerga quem nós podemos ser e não quem a gente é no momento. Então isso faz muita diferença na nossa vida, né? Tem um cantor que se chama Criolo, que ele fala assim: as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Então, para Jesus e para Deus, a gente só está perdido no momento que a gente encontra. A gente está sendo mal porque a gente está perdido, porque a gente está com a dor muito forte e não estamos sabendo lidar com aquilo. E aí estamos agindo de maneira desmedida, desgovernada, impulsiva, violenta, porque não sabemos lidar com as nossas próprias dores, com as dores da nossa alma. Mas Deus enxerga o fundo da nossa alma. Ele enxerga que somos capazes e que todos nós nos tornaremos perfeitos um dia.
Um dia essa evolução chegará para nós. Então, é com esse olhar de esperança que Jesus tem conosco que Estevão, nesse momento, está tendo com Saulo. É um olhar de esperança. Porque se nem Jesus condenou a Saulo, Estevão pensou, eu também vou condenar. Então, olha que lindo, porque ele olha para o seu maior inimigo, gente, naquele sentido. Para Estevão, Saulo não era seu inimigo. Mas inimigo, assim, na questão de alguém que estava fazendo muito mal para ele. Nesse sentido que eu estou colocando. Estevão olha para alguém que te fez tão mal, que estava assassinando ele, e diz, ele é meu irmão. Deus os abençoe. Ele é meu irmão. Quer ensinamento maior de perdão do que esse? Claro que temos os de Jesus, mas aqui. Sim. E aí é só a gente recordar quais foram as palavras do Cristo para Deus quando ele estava crucificado. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então é isso aqui que é o ensinamento. Eles só estão fazendo isso porque eles não têm noção do que estão fazendo. Eles não têm noção da vida eterna, eles não têm noção de que somos todos irmãos, que Deus é o Pai de todos, que todos nós somos amados pelo mesmo Pai, que nenhum de nós se perderá, independente das nossas atitudes. Nós somos ovelhas perdidas que voltaremos ao aprisco, que seremos resgatadas. E eu acho também, André, que essa cena aí, igual a gente colocou a imagem, além de ser a personificação perfeita desse ensinamento de Jesus, que você citou, também nos traz como se diz, um oceano de ensinamento para acordar os nossos olhos da alma para a humildade. Porque quantas vezes na vida, quando alguém nos faz mal, quando algo acontece, a gente fala ou já ouviu falar, esse aí eu jamais vou perdoar. Eu não quero nunca mais olhar para essa pessoa. Mas eu não quero que nada dê certo para essa pessoa por causa do mal que ela me fez. Nunca mais eu quero conviver, não vou nem olhar para ela. A gente ouve muito isso na Terra ainda. E aí a gente tem essa cena aí, olha o mal que Saulo fez para Estevão, e ele diz, ele é meu irmão. Para mim é um ensinamento assim lindo de perdão e de humildade. E aí, nesse momento aqui, prosseguindo com a história, eles vão conversar, tudo aquilo, vão passar várias questões na cabeça de Saulo, ele vai questionar muita coisa, sem falar nada. E aí eu já queria ir para a parte, para a gente não se prolongar, eu queria ir para a parte em que Abigail vai falar, Jesiel, não vá, fica com a gente. Ou seja, não morre, meu irmão, fica aqui, para a gente nunca mais se separar. Por favor, não morra. E Gesiel vai dizer, minha irmã, a morte não separa os que se amam. O túmulo não separa os que se amam. Quando a gente vê partir alguém que a gente ama muito, o amor sempre permanece. Agora com aquela gota de saudade, mas o amor permanece. Às vezes vivemos após o luto, aquela fase de acreditar que às vezes nunca mais a gente vai reencontrar a pessoa, e não é isso. Em espírito, ele continua vivo. E um dia nos reencontraremos. Então, por isso que Gesiel fala, a morte não separa os que se amam. E agora eu queria convidar a todos, porque eu separei aqui uma música para colocar de fundo para nós, porque eu gostaria de ler aqui o minuto final entre esses dois irmãos. A despedida de dois irmãos que se amam muito. O momento em que Gesiel vai passar para o plano espiritual. E ele pede para fazer essa passagem com Abigail cantando para ele, né? Orando para ele. A mesma oração que ela fez nos minutos finais do Pai aqui na Terra.
Então, Abigail não vai conseguir cantar a música. A música, assim, não é uma música, não são as palavras, né? Que ela cantou, mas ela vai conseguir falar com os olhos cheios de lágrima, com a voz embargada. Ela vai conseguir falar essa oração. E eu queria convidar a todos, vou colocar aqui uma imagem ao lado, que eu reservei essa imagem, e eu vou explicar por que eu escolhi ela para falar essa oração, porque eu acho que essa oração que a Abigail vai fazer retrata muito bem essa imagem, que é a gente sendo cuidado por Jesus, cuidado por Deus. Né? A gente, como se diz, é uma imagem que foi uma imagem recriada como se fosse uma pintura digital, como se diz, ilustrando aí as mãos do Pai nos segurando, cuidando da gente. E a gente em paz ali, porque sabe que Ele está cuidando, não importa a situação que está acontecendo. Então, eu queria deixar essa imagem aqui, vou colocar de fundo para nós um som. E eu queria convidar a todos para a gente fechar os nossos olhos para ouvir aqui a oração que a Abigail vai fazer para o seu irmão, enquanto ele passa para o plano espiritual. Abigail vai dizer: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor e do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Terminada a prece, Abigail tinha o rosto orvalhado de pranto. Sob a carícia suave de suas mãos, Jesiel se foi. Meus irmãos, esse é o momento da jovem, na verdade, esse é o momento da morte de Jesiel. Ele irá falecer ouvindo essa oração da sua irmã e com ela ao seu lado. Só que Saulo vai estar lá do lado assistindo tudo. Saulo está lá vendo tudo isso. E sabe o que ele vai falar para Abigail? Quando o irmão falece? Ele diz: Abigail, tudo está consumado e tudo terminou entre nós. Ele termina o relacionamento dele com Abigail.
André, o que acontece daqui para frente? Encerra para nós esse capítulo tão precioso. O Saulo então toma essa decisão de que ele não poderia se relacionar com uma mulher que era irmã do seu inimigo, né? E aí Abigail tem o seguinte pensamento, ela pensa assim, mas será que essa pessoa que eu tanto amei, nesse momento tão difícil que eu estou passando, não tem uma palavra para poder me ajudar? Uma palavra generosa nesse momento difícil? E aí ele fala, ó, tá tudo acabado, não dá mais. E a Abigail fala assim para ele, mas Saulo, Gesiel morreu te estimando muito. Ele morreu dizendo coisas boas de você. Ele não morreu com ódio de você. E ele fala assim, Gesiel, ele nos escuta. E não faça com que o seu ódio te deixe surdo. Sejamos então pelo menos amigos. E ela diz assim: eu não vou contar a ninguém que Estevão era meu irmão, ninguém precisa ficar sabendo disso. Eu não vou falar nem para Ruth, nem para Zacarias a respeito disso, porque eu não quero que nenhum amigo seu, ninguém que te conheça, te considere um carrasco, uma pessoa ruim por ter feito isso. Só que ele não aceita isso, né? E ele fala: olha, você vai embora, volte para sua casa e não espere sequer uma visita minha, porque eu não vou te visitar. Porque ele diz assim: para nossa raça, aqueles que não são amigos são inimigos. E então, ela pergunta para ele: mas por que você odeia tanto meu irmão? Meu irmão sempre foi uma pessoa bondosa, ele nunca ofendeu ninguém. Aí ele fala: não, mas ele me humilhou diante da cidade inteira. Novamente, o orgulho, a vaidade, né? Que nós já falamos antes. E aí Abigail começa a pensar a respeito de Jesus, pensar assim, mas que poder é esse que esse Nazareno tem para poder atrair o meu irmão para as suas ideias? Que dedicação era essa que meu irmão tinha por ele que não fez com que ele odiasse Saulo? E aí, Abigail lembra que Saulo não, Estevão disse para ela que Jesus era o Messias, que eles tanto esperavam. E Abigail começa a recordar de como Estevão, ele era muito, ele tinha um raciocínio muito claro a respeito da fé, porque ela lembrou assim, quando meu pai, o nosso pai, estava naquela situação deplorável, Estevão teve uma visão muito clara do porquê o nosso pai estava passando por aquilo, né? Ele teve uma visão muito amorosa de Deus por aquela situação. E aí ela então começa a pensar assim, não, eu quero ir atrás, eu quero entender mais a respeito desse Nazareno, porque meu irmão não era uma pessoa que se enganaria, que seria enganado facilmente por qualquer pessoa. Um propósito tem. E aí então eles entram ali no gabinete, alguns guardas, e eles enxergam que a roupa, a túnica de Abigail estava suja de sangue. E aí eles perguntam, mas o que é isso? Que absurdo que é esse? Aí Saulo fala, não, é porque ele era israelita, e aí no momento final ali, né, a gente amparou ele pediu perdão, algo do tipo. Gamaliel então chega até aquele momento e fala assim para ele, olha Saulo, já está tudo pronto, eu já fiz lá,
digamos assim, o meu desligamento, né? Já notifiquei que eu não vou mais continuar no cargo que eu tenho e que você vai assumir esse cargo. Daqui a alguns dias você que vai assumir. E Gamaliel fala assim, mas eu te peço, eu te faço um último pedido. Eu tenho em Simão Pedro um amigo e eu queria que você pudesse deixar com que eu leve Estevão para poder entregar a igreja do caminho, né? Para que eles façam os devidos rituais necessários. E aí Gamaliel diz assim, porque eu tenho estudado, conversado a respeito de Jesus e eu tenho tido algumas conclusões que eu estou compreendendo melhor o pensamento dele, o que eles fazem. E aí ele fala assim, em nossa existência chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos. Ou seja, ele está dizendo aqui, chega uma fase na nossa vida que a gente já está desgastado, que a gente não consegue, de maneira coletiva, ser tão efetivo. Mas ele fala assim, no entanto, em qualquer idade que estivermos, podemos e devemos operar a iluminação e o aprimoramento de nós mesmos. Então ele está dizendo, por mais que eu esteja velho e não tenha tanta força para levar para muitas pessoas essa mudança, eu posso fazer essa mudança em mim. Sempre existe tempo de eu fazer essa mudança em mim, independente da idade que eu tenha. E aí ele vai, então concede para mim, Saulo, que eu possa levar ele para a igreja do caminho. E aí Saulo concede. Abigail, então, sai daquele ambiente ali com a desculpa de que iria trocar aquela túnica que ela estava suja de sangue. Então ela se retira dali e vai para a casa de Dalila, que é a irmã de Saulo. Chegando lá, ela começa a ter uma febre muito alta, muito forte. E Dalila percebe aquilo. Quando Saulo chega, bem mais tarde, até a casa da irmã, Abigail pede para ele, eu quero ir para a casa de Ruth e de Zacarias, me leva para lá. Então Saulo pega, leva ela até a casa de Zacarias e de Ruth, e chegando lá, os pais adotivos de Abigail percebem que aquelas condições que ela estava, com aquela febre muito forte e com um abatimento muito profundo, que aquilo só aconteceu quando o pai dela morreu. Então, ela estava naquele momento tendo os mesmos sintomas, a mesma reação de quando o pai dela morreu. Mas eles, é óbvio, não sabiam que quem tinha morrido era o irmão. Mas ela expressava da mesma maneira. A dor era semelhante. E aí, Saulo deixa ela na casa de Ruth e Zacarias e ele vai embora dizendo que não voltaria mais ali. Assim encerra o nosso capítulo de hoje. Capítulo cheio de emoção e muito ensinamento, né, André? Eu acho que esse capítulo ele traz muito esclarecimento para todos nós. É um capítulo que nos ensina muito sobre humildade também, sobre paciência, sobre crer em Jesus e não se revoltar com Jesus até nas horas difíceis, porque ele está ali cuidando de nós. Então nós temos aí a morte de Estevão, marcando o capítulo 8. Eu convido a todos para daqui 15 dias estarmos juntos novamente. Entraremos no capítulo 9, penúltimo capítulo, para a gente encerrar a primeira parte dessa obra. Já estamos caminhando aí para metade dela, olha só. Estaremos passando por todo esse livro tão grandioso para o nosso espírito. Então eu convido a todos para daqui 15 dias, no domingo, às 7h30 da noite, estarem conosco.
Espero que de todo o coração as minhas palavras, as palavras do André essa noite, possam ter esclarecido, levado algum esclarecimento, alguma palavra de esperança para todos nós, e que da melhor forma a gente possa ter falado sobre esse capítulo tão lindo e tão emocionante. Queremos também saber o que vocês acharam desse capítulo de hoje. Partilhem conosco nos comentários. A gente sempre aqui lê todos, acompanha todos os comentários. Quem teve a oportunidade de ler antes o capítulo, quem está acompanhando agora, também qual que é a visão que vocês estão tendo desta obra tão bonita até o momento. Qual que foi o ensinamento também que retiraram? Às vezes algo que eu e o André não enxergou, partilhem conosco também. Nós ficamos muito agradecidos. Bom, eu encerro aqui hoje, deixando o nosso querido abraço fraterno, lembrando que esse nosso encontro é graças à nossa casa espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós. André, muito obrigada por partilhar desse momento aqui juntos também. Uma boa noite. Boa noite para todos. Foi um dia, acredito que muito proveitoso, devido a essa obra, claro, e pelos ensinamentos de Jesus. E até daqui 15 dias para todos, com a bênção de Deus, e que assim seja. Que assim seja.